Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 12 de março, mais uma quarta-feira, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo e caso goste aí do conteúdo, considere deixar o like, porque é de graça e ajuda o meu trabalho aqui desse lado, beleza? Já indo direto para o gráfico, pessoal, só relembrando, o cenário aqui, eu estou todo fazendo malabarismo para conseguir gravar, né? Só para avisar de novo. Pessoal, Ibovespa nada ainda, tá? Hoje foi um dia bem fraco, bem lateral, mas respeitando aquele ponto de atenção que é na região dos 122.600, tá? O que não pode é perder essa região. Se perder essa região, a gente tem o Ibovespa fazendo um pivô de baixa e abre espaço para buscar o 119, tá? Tem que se segurar nessa região e começar a ganhar força para voltar lá para o 129, tá? Primeiro ponto é a gente romper aqui agora, 125.800, tá? Começar a fechar acima dessa região para ir brigar mais próximo lá do 129, tá? Ou que se ficar um pouco mais travado, congestionado, que seja um pouco mais para cima. Não que necessariamente vá fazer o pivô de alta, mas que fique aqui congestionado sem perder esse fundo aqui. Porque aí se perder o fundo aqui, abre ali a tendência de baixa no curto prazo de novo, de fato, confirmado com pivô, beleza? Então esse é o ponto de atenção. O dólar também não tem nada, tá? Opa. Deixa eu ver aqui, dólar. Falando como se fosse responder na tela, né? Também ainda segue bem lateral, tá, pessoal? O gráfico bem feio, quase não teve volume no dia de hoje, tá? Abertura e fechamento aí bem próximo do mesmo preço, né, do mesmo valor, segue ainda lateral. É só ficar atento aí nos dois pontos da extremidade, né, dos 5.720 e dos 5.955, ok? Por enquanto nada interessante ainda no dólar. O dólar está fraco ainda, né? Lateral na verdade. O S&P 500 segue mais negativo, né? Só que hoje uma alta de 0,5%, mas um cenário ainda mais de baixa no curto prazo. Tá? Ainda tem volume vendedor, apesar de hoje abaixo da média, e num volume relativamente, né, ali considerável. Né? Mas acabou se afastando bastante da 20, da 50, chegou a perder zona de suporte, que também era importante, afastado da média. Né? Então, vamos ver se até o final de semana agora ele consegue voltar a negociar aqui para cima, mas ainda de fato está bem fraco. Tá? Ainda a gente não consegue ver uma defesa de fato que passa uma certa confiança compradora, né? Ainda bem xoxo, tá? Depois dessa quebra aqui em cima já deixou o viés um pouco mais negativo, né? Precisa se recuperar. O índice da Nasdaq, mesmo contexto, né? Ele sai e perde zona de suporte importante na região dos 18.000, só que ele sai esticado das médias. Daí ainda assim continua caindo, para aqui na outra zona de suporte, mas já com viés também mais negativo agora para o curto prazo, dado que ele perde essa estrutura de alta aqui em cima, né? Foi o fundo daquela congestão em topo antes da última forte movimentação de alta, que era isso aqui, ó, né? Ou seja, se ele não rompeu a resistência depois de ficar lateral, é uma distribuição, né? Se ele rompe a resistência, então era um processo de acumulação, mas ele rompe para baixo, então foi uma distribuição aqui em cima depois de entregar uma forte movimentação de alta. E agora, no curto prazo, o viés está negativo, né? Não tem muito o que falar. O Brent ainda está fazendo um repique, nada demais, tem média móvel de 20, né? Bateu um suporte de 69 que a gente comentou, segurou, mas por enquanto também nada muito interessante, né? Uma congestão aqui de range amplo, mas a próxima zona de suporte lá embaixo no 65, tá? Minério de ferro segue totalmente lateral, deixa eu tirar essas médias aqui, totalmente lateral também, estruturando uma congestão com suporte nos 95, resistência no 108. DXY, né, que é o dólar contra uma cesta de moeda, está lá na zona de suporte que a gente comentou também do 103, por enquanto corrigindo, mas dentro de uma tendência de baixa agora no curto prazo. Né? Ele estruturou aqui já topos e fundos descendentes e nos últimos 4 dias aí deu uma pancada para baixo. O Nikkei segue para baixo, depois de um bom tempo, né, mas ainda um cenário um pouco mais congestionado, né, aquele movimento direcional. O DAX também montando aqui uma lateralização em topo, olha, até para marcar aqui já assim, lateralização em topo. O Hang Seng no 0 a 0 chegou a abrir com gap de baixa, mas se recuperou, processo de correção normal. Bolsa da Rússia também por enquanto se corrigindo, nada interessante.
rapaz, que dor no pulso, hein, aqui. Meu Deus. O Dow Jones já um pouco mais feio hoje, só que 0,23 de queda, mas perdendo fundo, né? Olha. Perdendo essa região de suporte, já deixa o cenário também mais negativo no curto prazo, tá? Vamos ver se recupera até o final de semana e volta a fechar acima da região dos 42.400 aqui, tá? Seria mais interessante. O ouro, uma alta hoje de 0,5%, né? Olha, fazendo um micro pivô, né? Porque ele ainda não rompe o topo principal, mas ele já arma um micro pivô aqui nesse movimento menor, né? Olha. Então, bem bonito o ouro, segue apontando para cima, né? Média móvel de 50 se aproximou. Eu tinha comentado com vocês quando ele se esticou que era mais provável que ele fizesse uma correção lateral ou na contratendência, né? Até as médias se aproximarem do preço. Agora ele volta a demonstrar força aí para cima. Próximo alvo é nos 3.030 dólares. A prata, mais 1% de alta, olha, vem se desenhando o cenário que eu comentei com vocês na semana passada, que seria a possibilidade dessa formação de um pivô no gráfico diário, que seria um pivô para romper uma congestão maior, olha. Que aí é só tirar um pouco o zoom do gráfico, a gente vê que é um movimento um pouco mais amplo, né? E aí, ele começando a negociar acima dos 33, ele abre espaço para buscar a região dos 35, 36 dólares, tá? E aí sim ganhar mais espaço para quem sabe entregar uma movimentação direcional para cima, dado que eu já comentei com vocês a questão da diferença entre o dólar, entre o ouro e a prata, né? O ouro subiu bastante, e a prata, nesse mesmo período, ficou um pouco mais travada, subiu, mas subiu menos, ficou mais congestionada, né? Então, geralmente, quando a gente tem metais preciosos, que é o caso do ouro, andando, indiretamente, ele acaba puxando um pouco a prata junto, tá? E a prata ainda não andou igual o ouro, né? Não que vai andar na mesma medida, mas que ainda tem um espaço para percorrer para cima, tá? Principalmente agora nesse momento de incerteza do mercado, né? Que a gente já vem comentando há um bom tempo aqui com vocês, no fechamento, mesmo com o S&P subindo, já vinha alertando sobre aquela movimentação de alta sem volume comprador, né? Que aí foi quando ele começou a formar aquela congestão de range amplo, que agora confirmou de fato sendo uma distribuição sem força compradora e fazendo a movimentação mais para baixo, né? E se recupera. O Bitcoin segue correção ainda, tá, pessoal? Por enquanto não tem nada de interessante. Um dia bem travado, de dúvida para baixo ainda tem espaço para revisitar a faixa dos 73 aos 67 mil dólares. E aí a gente tem as altcoins, né, ainda apontando um pouco mais para baixo, tendência de baixo no curto prazo, mas sai de um pivô rompendo uma zona de suporte importante e esticada das médias, né? Geralmente quando esse movimento acontece, é mais provável que ele fique mais um tempo congestionado ou tente frustrar o rompimento desse suporte voltando para cima, ok? Mas ainda não tem nenhuma reação, né? De fato, perdeu muito fácil um suporte que era bem importante. Polkadot ainda segue lá em congestão, dá aquele range amplo. Para quem tem espaço para tomar mais risco na carteira, pode ser uma boa opção, mas considerando aí a possibilidade de perda né, de 100%, porque a altcoin não tem, né, você tem mais risco, né, isso é um fato, não é opinião, isso é um fato, você tem mais risco por conta do protocolo em si, que a maioria são novos, não são tão consolidados, apesar da assimetria, tem muito risco também, beleza? Mas eu acho válido ter um espaço na carteira, a menor parte, que se você perder, ele não vai prejudicar o capital como um todo, para sim, de fato, tomar um pouco mais de risco, mas lembrando que depende muito do objetivo, enfim, do perfil também do investidor de cada um, beleza? Não existe a porcentagem certa ou errada de alocação, acho que errado é fazer aquilo que a gente não consegue definir um parâmetro para o nosso mesmo perfil, que pessoas vão gostar de tomar um pouco mais de risco para buscar um pouco mais de simetria e pessoas preferem abrir mão um pouco do risco, ir para um pouco de segurança, mas também não se preocupar com uma simetria muito grande. Então depende de N fatores, né? Mas é só uma posição a considerar. A VAX, apesar da alta de 5% de hoje, não tem nada interessante, né? Ela foi beliscar aquela zona de suporte lá embaixo, olha, dos 17 dólares, agora uma leve recuperada, mas ainda segue o viés mais negativo de baixo, né? Enquanto o Bitcoin e Ethereum se recuperar, as altcoins derretem sempre mais, né? AVE também segue corrigindo, arma mais um pivôzinho de baixa, busca agora 149 dólares,
e depois 125. MakerDAO também perdeu força, né? Devolveu quase toda aquela forte alta que fez em 2 dias de 30%. Chega na zona de suporte de $1.000 e também para, né? E rápido, para não perder muito tempo aqui, Ondo USDT também ainda segue correção, não tem nada de interessante. Link também ainda segue correção, viés mais negativo ainda no curto prazo, né? Sem nenhuma demonstração de defesa compradora. Próxima zona de suporte, agora só lá embaixo. Ó. Vamos ver se eu ajusto aqui. Aqui. Que é lá nos $9. Também é um suporte em cima de uma linha de tendência de alta de longo prazo. Ó. Né? Geralmente são regiões interessantes para, de novo, quem gosta de tomar um pouco mais de risco e visa um prazo mais longo, pode ser boas ali regiões de compra. Né? Dito isso, partindo para a bolsa, as duas melhores performances do dia, né, das ações, as duas piores performances, depois a análise é a pedido de vocês, beleza? Mais uma vez, valeu aí pela participação, pelos comentários. E lembrando que se você aí quiser ver análise de alguma ação em específico que você gostaria, é só deixar aqui nos comentários o nome do ativo, né, o nome da ação, que eu sempre trago análise para o dia seguinte, beleza? E fora os pedidos que foram 3 ações hoje, ou foi 3 ou 4, enfim, eu separei mais alguns contextos que acabaram ficando interessantes, próximo agora ao fechamento, que inclusive voltou a ser às 17 horas, graças a Deus, beleza? Antes estava sendo até ontem 18 horas, acompanhando o horário de verão dos Estados Unidos, mas hoje volta aí ao normal com o fechamento do pregão sendo às 17 horas de novo, beleza? RADL puxou 5% hoje, zona de suporte, bem forte, que inclusive foi uma zona que eu comentei com vocês, né, desde quando ela perdeu o suporte lá em cima, olha, dos 23 até chegar nos 17, eu vinha cantando a bola aqui em cima, depois aqui né, nesse vazio gráfico, enfim, todo esse contexto que eu já trouxe aqui para vocês bastante vezes, porque foi um ativo que a gente analisou bastante aqui. Mas chega numa zona de suporte que é de longo prazo, olha, já entra a defesa compradora, mesmo que só para um repique, mas entra a força compradora, né? Quem assumiu o risco lá embaixo, olha, foi um ativo que eu acabei não prestando atenção no final de semana, mas acabou se desenvolvendo, né? Teve pico de volume de venda aqui, olha, em cima de uma zona de suporte de longo prazo, provavelmente vai ter divergência de alta, olha lá. Quando a gente começa a ver pico de volume, nesse caso de venda, depois de uma certa movimentação longa, em cima de uma zona de suporte forte, é provável que dê uma esgotada na pressão vendedora e entre uma correção ali, né? E aí acaba subindo, porque quem está vendido vai finalizando as posições, enfim, vai fazendo reduções nessas zonas de suporte. E aí, para reduzir, para finalizar uma operação vendida, você tem que comprar, né? Então, isso acaba... enfim, aí entra mais a questão de quem compra suporte, o que não vem mais o caso, né? O fato é que subiu. Mas enfim, quem pagou para ver aqui embaixo se deu bem, né? Hoje puxou aí 5%. Veja a possibilidade dela tentar jogar até aqui, olha, nos 20,36. Então é um bom movimento, né? Aqui embaixo até lá em cima tem aí 13, 14%, olha. E acho que tem espaço para andar, que é o trade de repique que eu sempre comento aqui com vocês. Se joga no semanal, seria aquele contexto de buscar, olha, o retorno para a média móvel de 9, ó. E eu falo um monte, eu trago aqui, eu mostro bastante contextos muito parecidos com esses, principalmente de domingo, que é onde eu olho mais o gráfico semanal. Né? Quando está muito esticado no gráfico semanal, você consegue pegar trade ali no curto prazo para pegar esse repique até a média, né? Que foi o que aconteceu em RADL 3, mas no vídeo de sábado eu acabei não prestando atenção, mas quem pagou para ver se deu bem. Já a Cogna 3, que chegou a estar subindo hoje 7%, foi uma que eu comentei no sábado, né, muito pela ótica do semanal, de novo, aí que eu olho no sábado e trago aqui o vídeo, que é o trade de correção. Olha. Ela vem, faz a movimentação de alta, se afasta da 9, volta para 9, tem o contexto ainda que testa toda essa resistência dessa congestão anterior agora como um suporte e deixa a possibilidade de compra, né, no rompimento da máxima e stop lá na mínima. Hoje chegou a andar a 7%, que era a correção que eu já havia comentado também lá pelo gráfico diário. Né? Então ele vem corrigindo, olha, em forma, né, de uma cunha aqui,
depois volta aí subir, reage em cima da região de antigo ponto de resistência, que é aquele pullback de rompimento, né? Inclusive, contexto, análise, o contexto clássico, né, do movimento é bem bonito, né? Quando acontecem essas correções, esses pullbacks assim. Cogna e Asa, acho que o destaque do pregão de hoje negativo, chegou a fechar com 13,40 de queda, né? Já abriu com gap, olha, e também deu trade de correção. Só que como abre com gap de preço, aí não tem como operar, né? Olha, só quem compra na abertura, mas aí que não é o meu caso de ter modelo de entradas assim para abertura. Nunca fiz isso. Não é minha praia. Mas enfim, ó, foi lá na 9, perdeu a mínima, né? Venda, só que nesse caso ela já abriu com gap, que é gap de fuga. Né? O preço fecha aqui em cima e ele já abre abaixo, rompendo essa congestão, rompendo o fundo, então um gap de fuga. E se joga para o semanal, foi um papel que eu também já comentei com vocês, olha, que cai numa região de vazio gráfico e não tem zona de suporte aqui, né, olha. A próxima zona que ela deve buscar é a região dos R$19, então ainda tem um espaço longo para andar lá. Só foi complicado pegar a entrada nesse último pivô, né. Braskem também cai, mais um trade de correção, olha lá. Correção nas médias, se aproxima da média, perdeu o mínimo à venda, o stop é ali na máxima, olha lá. É o que eu mais trago para vocês aqui nos vídeos de fechamento, é mais esses setups que surgem aí principalmente durante a semana, né, que são movimentos mais curtos. Então esse aqui, a trade de correção na 9, bem bonito. Perdeu aqui, venda, stop na máxima. E tá para perder um suporte forte também, que é essa linha azul, até para chamar a atenção, que é uma zona de suporte importante, essa região dos R$10. Se perde R$10, fica feio, porque a próxima zona forte é lá embaixo, olha, na região dos R$7, tá? Então, Braskem também mais um pivô de baixa, abrindo espaço para continuar aí o movimento para baixo, tá? Agora, entrando nos ativos que eu separei durante o dia aqui, só para comentar, mesmo que não foi solicitado, rapidinho, tem EQTL3, olha, que eu chamei a atenção também no vídeo de sábado agora recente, mais pela ótica do semanal, só que aqui um pouco mais complexo, porque esse contexto de correção ele acontece ainda antes do rompimento dessa linha de tendência de baixa, né? Então deixa um pouco mais complicada a entrada, mas acabou dando certo, né? Hoje sobe aí também 1,83, chegou a estar subindo 2% no dia. Só que o ponto para ficar atento mesmo, olha, quando começar a negociar aqui, ó, acima dos 32, que ela rompe essa congestão no gráfico diário, né? Olha, rompe essa linha de tendência também e ganha mais força, tem bastante volume comprador, um papel que chama atenção para ficar de olho. O outro que eu comentei na sexta também, que ainda acho que está interessante, é a ELET 3, tá? Também está próximo aqui, olha, querendo romper essa linha de tendência de baixa e rompendo ali a faixa dos R$40, aciona um pivôzinho de alta, dá para tentar algo para cima, tá? O semanal não está um dos melhores, né? Ele está sem uma correção ainda, fez 3 semanas de alta, não é aquela alta direcional, mas uma movimentação de alta, mas um pouco longe da 9 no semanal. Mas o diário ali está com cara de querer romper, tá? Acho que vale a pena. Fiz 3, comentei com vocês no sábado também, olha lá, o pivô. Aí andou bem, hoje também sobe 3%. Esses papéis foi o que eu comentei no sábado agora, tá? Foram os mais recentes, tá, pessoal? Mas olha aí, ó. Aqueles 3 abre espaço para buscar 6,75. Bonito pivô e a mesma coisa que eu disse de Cogra, né? Movimento técnico bem bonito, bem encaixado, né? Certinho. Rompe, congestão, né? Resistência, corrige em forma de bandeira, rompe resistência, volta a testar a mesma resistência como um suporte, deixa fundo ascendente e faz pivô. Movimento bonito. Lave 3, também bonito, comentei com vocês, olha, né? Principalmente pelo gráfico semanal, ó. Muito bonito, inclusive é rompimento de topo histórico, tá? Bem bonito aí. Lave 3, para curto prazo, dá para projetar esse movimento aqui, olha, entre esse fundo ao rompimento desse topo para cima, aí você vai ter os alvos. 9,85, 10,34 e 10,70, tá? Bonita a movimentação para cima. Do rompimento até o primeiro alvo, são 7,5%, depois ali 15% para buscar os 2 últimos alvos, tá? Se de fato continuar subindo, dá para tentar conduzir e levar até lá. Vamos ver que tem mais coisa aqui. Deixa eu fechar esses aqui que já foi, senão vai ficar muita coisa.
E Duque também, olha. E Duque perdeu força no fechamento. Então aqui precisa esperar romper a máxima lá acima dos 11,10, só pelo semanal. O diário ainda está mais feio aqui, mas vale a pena prestar atenção, né? Cure 3 também está bonito, olha, hoje deixou um fechamento legal, com volume acima da média. Mesma situação, dá uma puxada forte de alta, faz um processo de correção e já arma um micro pivô, né? Olha. A mesma coisa que eu comentei do ouro. Ele faz um pivô aqui, olha. Eita, lasqueiro, peraí. Vamos lá. Aqui. Ó. Ele faz esse pivôzinho. Inclusive hoje deixa uma barra bem bonita, olha. Já tem entrada aqui na região aqui dos 22 e... Deixa eu ver exato. 22,52, dá para tentar algo para cima, stopzinho no fundo de 20,66, né? Só que agora dá para deixar aqui, olha, considerando hoje, né? Stop em 21,26, né? Entrada no rompimento da máxima também, assim, um stop de 6,85. Tem espaço para carregar até ali os 24,80 primeiro, né? Dá para fazer uma saída parcial e se romper aquela resistência lá em cima, aí depois tenta conduzir, tá? Mas pelo menos tirar o risco ali até a região dos 20,79, tem 1,3, 1,4 o tamanho do risco, né? Acho que está bem interessante, principalmente porque está alinhado com o gráfico semanal, olha. Trade de correção pelo semanal, inclusive, olha que bonito. Movimento de alta, fica longe da 9, né? Não dá para comprar aqui em cima, você espera corrigir. Ele corrige uma semana inteira, dá uma pancada para baixo. As duas, nesse caso, nesse contexto ainda é melhor, porque não tem só a média móvel de 9, mas tem a 9 e a 20 juntas, olha. Ou seja, mais força, né? Mais apoio. E aí o preço reage aqui, que foi a semana passada. Como as médias ainda estão ascendentes, no rompimento da máxima você tem uma compra e stop na mínima. Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui. Outra para ficar atenta, a Mafrig também, ó, tá com cara de querer armar o pivô. Nesse movimento aqui mais congestionado, tá com cara de tentar romper para cima. Ela joga uma barra para cima, joga uma barra para baixo, não vem próximo do fundo e volta a negociar lá próximo do fechamento. Lá próximo do topo, da resistência. Ou seja, então a expectativa é que ela tente fazer o rompimento da resistência e que tenha mais força compradora aqui do que vendedora. Porque depois de jogarem para baixo com essa agressão, né, o mais provável é que ela venha para testar então o fundo. Foi o que não aconteceu, né? Porque dá a pancada para baixo, olha, na barra seguinte defendem de novo. E ela vai para brigar lá na resistência, tá? Então, se romper aqui, olha, os 15,35 para ser mais exato, arma um pivô de alta e abre espaço aí, quem sabe, para trabalhar, buscar lá a região dos 17,50, tá? E aí, se perder fundo aqui nos 13,40, a expectativa é estrutura de baixa, né? Com alvo bem longo também nos 10,96. Honey 3, que foi uma das dúvidas, se era um Okoi. Cara, lembra um Okoi grande, né? Um ombro, cabeça, ombro invertido gigante. Foi o que eu comentei no vídeo de sábado também, inclusive, tá? Isso aqui, né, olha, ombro, cabeça, ombro invertido. Só que basicamente é uma congestão com range amplo, né? Resistência aqui, suporte aqui e a extremidade lá embaixo. Ganha espaço mesmo aqui para cima dos 7,70. Aí tem espaço para buscar 8,50 e lá a região dos 8,90, que seria esse outro topo aqui, olha. Mas ainda de certa maneira ele está aqui ainda congestionado. Tem que ficar atento para o pivô aqui, ó. Tá? Mas acabou perdendo bastante força, né? O fechamento de ontem não foi tão legal. Ele viola aquela ponta de resistência e volta para o meio da congestão. Deixa eu tirar essa outra linha aqui. Beleza? Então ponto de atenção acima do 7,70. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para não perder tempo. VBBR3 também. Não tem nada, tá? O papel tá fraco, tá com cara de querer perder fundo, olha. Se perder 15,99, o alvo é 14,48, tá? Pelo diário, pelo semanal, eu não vejo nada para fazer, mas tá com cara de querer perder essa zona de fundo aqui, tá? É importante que se segure aqui e volte a brigar lá nos 18,70, que a gente pode considerar isso aqui também, olha, a formação de uma congestão em fundo. Seria basicamente isso, né? Olha, congestão com range amplo, mas dentro de um viés mais negativo, né? Olha, e aí se perde o suporte dos 15 e fica feio e abre espaço para buscar 14. Bom, e é isso, tá? Até para não me estender muito aqui. Bom, vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês aí com mais esse conteúdo. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.